como o nosso apóstolo costuma dizer, o que fará a diferença na vida da igreja, na vida dos jovens, é uma igreja cheia do Espírito Santo, são uma juventude cheia do Espírito Santo, não são luzes, não são cantores, não são preletores conhecidos. O que faz a diferença é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. É Ele que convence do pecado, é Ele que convence do erro, é o Espírito Santo de Deus. Está sendo gravado hoje o nosso Íntimos Cast. É isso aí, hoje vai ser ao vivo, vai acontecer agora, você vai presenciar, você vai poder participar. Nós vamos aqui conversar, trocar uma ideia aqui sobre alguns assuntos pertinentes a essa geração, a esse tempo de agora. Então, vai ser muito legal nessa noite. Estou com grande expectativa de que o Senhor possa falar no teu coração, de que o Senhor possa ministrar na tua vida. E para essa noite aqui, desde já eu queria já agradecer, a toda a nossa liderança. O pastor Sérgio está presente conosco. A pastora Graça estava por aqui também. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que tem acreditado nesse movimento, que é o Intimidade. Eu tenho certeza que esse ano nós ainda vamos avançar muito. Amém? Gente, vamos lá. Hoje, nessa noite, nós vamos trocar uma ideia aqui sobre romantização de pecado. Nós vamos falar, a tônica será a santidade. E, com certeza, não tem como nosso pastor ficar de fora. Assim que ele sinalizar que quer falar, a gente vai pedir. Quando pede ajuda os universitários, na verdade ali já é formado, E o pastor vai estar aqui também para nos orientar nessa noite. Mas de uma forma bem descontraída, nós vamos falar sobre a romantização do pecado, nós vamos falar sobre a relativização dos princípios bíblicos, sabe como tem sido, e principalmente nesse tempo, nessa geração, a gente tem visto muito disso, de a gente caminhar, lidar com o pecado, conviver com o pecado, e principalmente dentro da igreja, principalmente no meio dos jovens. E a gente se pergunta por que às vezes está uma geração ferida, uma geração machucada, uma geração deprimida, uma geração ansiosa, mas talvez tenha sido o pecado que tenha entrado e que hoje está morando dentro da igreja. Uma vez que há uns anos, umas gerações passadas, o pecado ficava lá fora, era tratado de uma forma muito severa, até reconheço, mas hoje, de uma forma romântica, nós temos trazido o pecado para dentro da igreja, para os nossos corações. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, enquanto meus colegas aqui também se preparam, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Enquanto você abre aí, vou deixar aqui que meus colegas possam se apresentar, O pessoal que está nos assistindo agora, começando pela Gabriele. Ai, gente, só o Andrei sabe apresentar essas coisas. Mas para quem não me conhece, eu sou a Gabriele. Eu e o Pedro estamos junto com os adolescentes, caminhando e aprendendo a cada dia mais com eles. Então, se você ainda não me conhece, prazer, Gabriele. Estou muito nervosa, gente, vocês não têm nem noção. Graças a Deus, meu nome é Vinícius Mourão. Eu faço parte da PVN Engenho, da Rainha. Hoje sou um missionário. E estou aqui, é isso. Faço parte da juventude, estamos aí. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos iniciar aqui falando sobre a romantização do pecado. Romanos 12, 2, que você abriu aí, está escrito que: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do seu entendimento. Tudo começa pela renovação do entendimento. E quando o nosso entendimento está deturpado, quando o nosso entendimento está... nós começamos a relativizar a palavra e os princípios de Deus, ou o que não é pecado. Quem nunca ouviu a história, a famosa frase do não tem nada a ver, isso não faz mal, e é aí que mora o perigo, porque isso começa a entrar na nossa mente, no nosso coração, e como, sabe, uma sementinha do mal, isso começa a corroer, e isso começa a trazer pecado, e o pecado traz separação. Aquilo que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E assim, quando a gente fala de romantização do pecado,
Isso está até em alta, muita gente fala sobre isso. O que é romantizar o pecado? Cara, olha, eu entendo por romantização do pecado quando a gente começa a fazer algo que nós entendemos que não é correto. Mas a gente vê o mundo todo fazendo e aí a gente começa a tratar aquilo como algo pequeno. E a gente não olha com os olhos que devemos olhar. Então, por exemplo, a mentira, eu acho que ela começa muito assim, né? Eu vou fazer só uma mentirinha para eu me livrar de algo. É muito pequenininho, isso não vai mudar nada grande na minha vida, isso não vai mudar um grande percurso da minha vida. Mas você mentiu, você pecou. E aí, quando você vê essa romantização da mentira ou essa banalização do que era o pecado, vai te levando a mentiras muito maiores, e quando vê, você está num emaranhado de mentira, você segue uma vida mentirosa, onde você mente para se livrar de problemas, você mente para chegar a lugares, você mente para estar ou não estar em alguns lugares, e isso você acaba começando a fazer algo que você não fazia, que começou pequeno, mas que se transformou em algo que talvez você não consegue sair mais. Você se emaranhou tanto naquilo que você olha e você não vê volta, né? Porque parece que, como a Bíblia mesmo vai dizer, um abismo vai chamando outro abismo. Você começa com algo muito pequeno e aquilo ele vai crescendo e tomando uma proporção que quando você vai ver, você já está enrolado dentro daquilo. E aí aquilo começa a fazer parte da sua vida. Já é normal para você aquela mentirinha de falar, ou já vira um hábito. E aí você começa a banalizar e achar, cara, é normal eu fazer isso. E aí a gente começa a trazer isso para dentro da nossa vida, e quando a gente vai ver, a gente está separado de Deus. Porque ficou normal. E aí, ao ponto de um momento você mente, o Espírito Santo te incomoda, mas aí depois você já fez aquilo a segunda, terceira, quarta, quinta, até o ponto que você já não sente mais aquele incômodo em fazer aquilo, ao ponto que você já, quando você se dá em si, cai em si, você já está separado do Pai. Eu acho que o ponto do romantizar da palavra vem disso, né? Porque, por exemplo, a gente teve esse ano aí, muita gente começou a namorar, né? Então, vamos colocar aqui que tem muita gente apaixonada na nossa igreja. Glória a Deus, Senhor. Quando você começa a namorar, e eu falo isso por experiência própria... A gente vai chegar lá, a gente fecha os nossos olhos para aquilo que nos incomoda no outro. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um costume de viver certas formas, de fazer coisas que nós estamos acostumados. E aí, quando você começa a se relacionar com outra pessoa, você tem que se adaptar o que a pessoa é, como a pessoa é, e a pessoa se adapta a você. Só que isso nunca vai tirar o fato de que vai ter coisas que a pessoa faz, de certa forma, que te incomoda. Da mesma forma que você vai fazer coisas que vai incomodar a outra pessoa. Só que no primeiro momento, você não está nem aí porque você não gosta. Você está apaixonado, você está cego. Então, se a pessoa te fizer o que você está nem aí. Eu acho que essa é a diferença entre a paixão e o amor, tá, gente? Porque a paixão, ela está ligada ao desejo. A partir do momento que você mata aquilo, acabou. O amor, ele é algo perene, é algo que dura. Por isso que nós temos que ter um amor maduro. Que isso? Ele falou uma palavra fato. bonita, né? A paixão, ela está ligada ao desejo. A paixão, ela está ligada àquilo que você quer, que você cobiça. E a partir do momento que você mata aquilo para de ter efeito na sua vida. E aí você vai procurar outras coisas para suprir aquela necessidade. Porque você já conquistou aquilo. E aí você vai querer ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Quando você vê, você já está num encharco de lodo. Pesado. Aí a gente lembra de quem? Do filho pródigo. Primeiro com o desejo de querer sair da casa do pai. E aí ele sai da casa do pai. E aí ele vai e gasta o dinheiro todo. E aí quando ele cai em si, ele já está no fundo do poço. Mas graças a Deus, o pai sempre está de braços abertos para nos receber sempre, né, gente? É isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu queria que vocês interagissem, participassem, fica tranquilo. E aí, o que vocês acham sobre romantizar o pecado? Boa noite, gente. Eu entendo quando fala sobre romantizar o pecado, tudo aquilo que os dois falaram, né? Tá corretíssimo. Mas é quando a gente, como você falou, como a gente como em Cristo, né? Cristãos,
A gente entende que aquilo é errado, mas no mundo eles fazem. E aí eles romantizam. No mundo aquilo é normal. Mas nós, com o nosso olhar em Cristo, entendemos que aquilo é errado. E quando continuamos fazendo, e aí é o problema, né? Romantizar aquilo que nós entendemos que está errado. É isso. Que a palavra de Deus diz, né? Nos mostra que está errado. E eu até escrevi aqui assim, a estratégia de mudar o nome do erro para que ele se pareça aceitável, né, ou inevitável. Sim. Tipo assim, eu não tive como evitar. Ou assim, não, tudo bem, não tem problema eu fazer. A carne é fraca, e esquece que o versículo continua, mas o espírito está pronto. Porque assim, né, isso está muito evidente hoje na sociedade, né? Essa questão da romantização, que é tornar o pecado algo simples, né? Algo que as pessoas acabam aceitando. Não, isso aí agora não tem mais problema não e tal. E aí, qual é o problema disso? A pessoa, em busca de querer aceitação, de querer ser alguém que ela deseja, né? Ela começa a negociar com a visão bíblica. E aí, o que importa, irmãos, acima de tudo, não é o que eu penso e o que você pensa. O que importa para nós aí a pergunta tem que ser feita, o que a Bíblia pensa sobre isso? Entendeu? Então, a Gabriele começou falando até muito bem, né? Que na verdade, a romantização ela é uma tentativa de diminuir o peso e a consequência do pecado. É uma tentativa de querer trazer uma coisa boa ainda no pecado. Entendeu, irmãos? E o pecado não tem nada de bom. Aí a pessoa vai falar assim, mas Deus aceita o pecado das pessoas. Não, irmão. A Bíblia não fala que Deus aceita o pecado. Vou até chegar um pouquinho mais para cá. A Bíblia não fala que Deus aceita o pecado. Deus, ele ama o pecador. Mas ele nunca vai aceitar o pecado. Pelo contrário, na palavra, né, vários textos vão dizer para a gente o contrário disso, que Deus ele nunca vai negociar. Né? Isaías capítulo, só para ter um norte aqui, Isaías capítulo 59, a partir do versículo 2, se você ler lá, você vai entender que o pecado causa separação. Uma das primeiras coisas que o pecado causa é a separação entre Deus e o homem. Então, como é que Deus vai aceitar o pecado? Se o pecado causa separação. Entende, irmãos? Mas Deus te ama, Deus me ama. E Ele, apesar da gente ter cometido alguma coisa que não agrada o coração dEle, Ele vai, de alguma forma, te conduzir através do Espírito Santo, através da vida de alguém, através de uma palavra que está sendo ministrada. Por isso que é importante a gente estar num culto como esse, nos cultos. A romantização do pecado dentro do ambiente cristão é um fenômeno que substitui a necessidade de arrependimento. Isso aqui é uma coisa que nunca pode deixar de acontecer. O pecado nunca pode tirar de nós, irmãos, a necessidade de se arrepender. Se você está perdendo a necessidade de se arrepender, o teu pecado está te consumindo. Você está muito enfiado no teu pecado. Por quê? Porque a pessoa, em vez de buscar o arrependimento, ela está buscando um conforto emocional. E aí, eu procurei aqui, né, fiz um estudo aqui para poder saber quais são as consequências. Vou dar aqui até elementos para vocês falarem agora. Por exemplo, uma das consequências que a romantização do pecado faz, a perda do temor de Deus. A pessoa para de temer a Deus. Entende, irmão? Porque ela não está mais preocupada, pecadinho só, uma coisinha só. Deus não vai se preocupar com isso não. Então a pessoa começa a perder o temor, ela começa a administrar o erro, ela começa a minorizar, né? Como foi falado pela Gabriela, ela começa a diminuir o alcance, né? A potência do estrago que o pecado faz. Então, a perda de temor. Outra coisa que acontece, anestesia da consciência, a perda da consciência do pecado. A pessoa acha que já não está mais fazendo pecado nenhum. E se a igreja não confrontar, aí que o negócio está complicado mesmo. Outra coisa, esvaziamento da eficácia da cruz. Ou seja, a pessoa
perde o entendimento da cruz. Ela acha que a cruz já não é mais o sacrifício, né, que é capaz de neutralizar, de acabar, né, com as consequências do pecado, e ela começa a olhar para a cruz de uma outra forma, apenas como um símbolo qualquer. Na verdade, a cruz, irmãos, ela é o ponto crucial do evangelho, sabia? É na cruz que o pecado foi vencido. Então, nunca, nunca diminua a eficácia da cruz. Amém? E uma outra coisa aqui para finalizar, né? Aqui uma outra coisa, formação de falsos convertidos. Romantizar o pecado é você se tornar um falso convertido. Eu estou indo para a igreja, eu estou louvando, eu estou ouvindo a palavra, mas eu entendo que o pecado é uma coisa simples, que não tem que ser confrontado. Se o pastor tocar nessa ferida, aí já não vou gostar. Então, irmão, a pessoa acaba se tornando um falso cristão. Um falso cristão. E por fim, como elemento de análise aí, o juízo sobre liderança e sobre a comunidade. Ou seja, a negligência em corrigir o erro, quando este é celebrado ou tolerado, atrai a disciplina de Deus sobre a congregação. Olha quanta coisa tem para falar, né, sobre esse tema de romantização do pecado. Amém? Esse é um assunto que o mundo está tratando de uma maneira bonita, né? Ou seja, as igrejas que estão se formando por aí e que estão atraindo pessoas com esse tipo de pensamento são igrejas que estão atraindo o próprio juízo de Deus. Se é que pode se chamar de igreja, né? E aí eu quero terminar aqui esse primeiro momento de fala, né? Para vocês poderem falar agora. Se você está numa igreja que está confrontando o pecado, irmão, você tem que dar glória a Deus. Amém? Você tem que dar glória a Deus. E eu vou te dar um conselho, não saia dessa igreja. Não estou falando da nossa igreja só não. Estou falando das igrejas que confrontam e pregam a palavra e não tratam o pecado com romantismo. Amém? E se um dia alguém falar contigo, te chamar a atenção e te dar uma palavra para você se acertar, trate essa pessoa com honra e com zelo, porque essa pessoa te ama muito. Amém? A Bíblia fala que Deus ama aquele que aquele que é corrigido por ele. Deus ama. Deus corrige aquele que ele ama e ama aquele que é corrigido por ele. Então, se você for corrigido, sinta-se que você está sendo amado. Amém? Agora, se você sentar no lugar, a pessoa começar, irmão, não tem problema não. Pode cantar aqui, pode louvar, pode tocar, que não tem problema nenhum não. Pula fora, irmão. Isso não é igreja, amém? Falei bem, né? Falei demais, né? Falou tudo. Agora sim, o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis vai contar ali sobre o primeiro pecado, o pecado de Eva. E não sei se você reparou ali, mas o diabo desde lá, ele tentou fazer isso, né? Colocar, travestir o pecado, né? Com vestimentas de, cara, não vai ser assim, não vai ter esse fim. Não é tão ruim assim. E aí no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ela começou a enxergar aquilo que traria morte para ela como bom e agradável aos seus olhos. Você consegue se enxergar nisso aí? Você consegue se enxergar que muitas vezes nós olhamos para o pecado e começamos a falar assim, poxa, é bom, poxa, é agradável. E a gente esquece do que a palavra do Senhor diz. A gente esquece da palavra do nosso pastor, do nosso líder. A gente esquece aquilo que tem sido ensinado para nós, aquilo que tem sido ministrado no nosso coração. E a gente começa a pensar assim, eu acho que não é assim. Eu acho que eu não vou morrer. Não vou me desviar só por conta disso. Só porque eu vou aceitar esse convite. Eu acho que estão exagerando. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Como podemos diferenciar no dia a dia a verdadeira graça de Deus, que é aquela que nos perdoa e transforma, da graça barata, que usamos como desculpa, né, para continuar pecando? Eu vi o que o pastor falou aqui sobre cometer 1, 2, 3 vezes. E aí, como que nós podemos fazer para diferenciar no dia a dia a graça de Deus, a graça de verdade, tá?
da graça barata. Essa hipergraça, essa graça que aceita tudo e que você pode continuar fazendo e que você pode continuar errando. Como é que a gente faz? Que essa é a nossa dificuldade. Fala aí, Alisson. Eu acredito que seja... A gente vai diferenciar dentro de nós mesmos. Quando você se arrependeu, de fato você se arrependeu ou você... cometi um erro. Senhor, me perdoe. Ou você, de fato, se arrependeu do pecado e falou, cara, isso daqui eu não posso cair mais. Porque é muito fácil a gente ficar falando que nossa vida, a vida do cristão, a gente vai cair. Sim, podemos cair, mas não podemos permanecer caindo no mesmo erro. Entendeu? Esse é o diferencial. Se a gente já caiu no erro, a gente busca para não cair naquele erro de novo e, de fato, mudar. Isso, sim, você vai ser alcançado pela graça. Isso, sim, você vai ser mudado. Entendeu? Não é simplesmente, pequei, perdoe, Senhor, e tal. Aí, caí de novo. Isso daí é a graça barata. Entendeu? Eu acho que é isso. Sim. E assim, cara, o que acontece? Eu enxergo que a graça, ela nos traz mais responsabilidade do que a lei. É engano nosso de achar que, porque eu não vivo no tempo da lei, eu vivo no tempo da graça e está tudo certo, eu posso viver como... Não, a responsabilidade aumenta. Sabe quando seu pai falou assim, agora contigo, hein? Eu não vou te vigiar, mas eu estou confiando em você, que você não vai fazer. Aí você fala, caramba, agora eu tenho mais responsabilidade. Agora eu vou andar sozinho na rua. Agora eu vou poder ir com minhas amigas no shopping e voltar. Olha a responsabilidade maior que eu tenho agora. Então, assim, eu vejo que a graça, ela nos traz ainda mais responsabilidade. Porque a lei estava tudo escrito lá e teria sempre alguém para te julgar e você seria sentenciado. Mas, por muitas vezes, como você está na sua escola, você está no teu trabalho, você está na rua e talvez ninguém tenha visto você pecar, não veio uma consequência imediata sobre o seu pecado, você fala, está tudo certo. Eu acho que o céu não se incomodou com isso. Acho que o Espírito Santo não está triste com isso. Isso já é a perda da consciência, porque quando a pessoa tem consciência, a pessoa poder falar assim, eu tenho o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, uma das coisas principais é gerar no teu coração, no teu coração não, é gerar em você essa consciência. Porque a consciência é uma função do nosso espírito, amém? Então, arrependimento. Mas quando a gente faz algo de errado, o Espírito Santo fala assim, isso que você está fazendo é errado. Isso é consciência, irmão. Consciência é saber o que é certo, saber o que é errado. E não fazer, aquilo que é errado. Então, o que você está falando é ter a consciência, de que mesmo que não tenha ninguém me olhando, eu sei o que eu estou fazendo é errado. E tem um Deus que está vendo todas as coisas, Então, ele tem a consciência. Agora, a pessoa que não tem consciência mais, está cauterizada, ela perdeu a consciência, está romantizando tudo, ela não está nem aí, irmão. Ela sai fazendo mesmo, sai no esconderijo, onde ela acha que é esconderijo. E aí, por quê? Porque perdeu a consciência. Ela já está com a consciência cauterizada, Entenderam isso? Sim ou não? Pastor, sobre a questão da romantização do pecado e sobre isso que o senhor perguntou, eu acho que o que acontece muito, que essa geração, tem perdido, e o que tem acontecido com a questão da romantização do pecado é a minha verdade. A gente vive um momento em que todo mundo tem direito. É minha vida, eu escolho minhas consequências. Com isso, nós perdemos a nossa consciência e perdemos o temor. Quando eu tenho temor, eu entendo que o meu pastor, que é a minha liderança, ele não quer se meter na minha vida, mas ele é alguém que paga o preço para que a minha vida espiritual esteja acesa. E quanto mais perto de Deus eu estou, eu entendo que pedir ajuda, falar, olha, eu errei, aliás, antes de errar, eu estou com essa dificuldade, você pode pagar o preço comigo? Você pode me ajudar? Só que nós estamos cheios de igrejas, com muitas luzes, que falam muito sobre prosperidade, tecnicamente muito grandes, de pessoas cheias, porém vazias. E isso acontece por quê?
como a gente romantiza essa questão do pecado? As pessoas não querem ser tratadas. Porque se eu exponho para o meu pastor que eu tenho um problema, uma dificuldade, ele vai tratar. Quem ama, cuida. E muitas vezes, amar é dizer não, é chamar a sua atenção, é dizer que você não deve fazer. E quando eu não estou genuinamente proposto a ouvir a verdade, eu não quero saber. Então, isso para mim é romantizar o pecado. E o aconselhamento pastoral, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, né? Vocês falam de graça aí, né? O aconselhamento, irmão, é de graça. Da graça. Talvez é por isso que as pessoas não valorizem, né? Porque é de graça. É verdade. Talvez a graça de Deus as pessoas não entendam que é graça. É favor que a gente não mereceu. E aí as pessoas falam assim, pô, mas é de graça, então eu não quero. Porque se Deus cobrasse algo de você e de mim, irmão, ó, se tu não fizer isso, ou se você fizer, eu vou te dar isso. Se você não fizer, tu vai tomar isso aqui. Talvez a gente tomasse mais jeito, né? Aí entra aquela questão do, Deus entende. Uma coisa que o senhor sempre fala e é muito verdade. A gente trabalha, a gente estuda, e você está cansado, você está com dor, mas você vai lá pagar o preço para o seu patrão, você vai lá fazer, mas, hoje eu não vou não, porque Deus entende. E aí, sem a gente perceber, a gente vai perdendo o temor. E muitas vezes, quando a gente se dá conta, a gente está fora. E depois que a gente está fora, meu amigo, é muito difícil. Então, assim, por mais que seja um papo descontraído, que o Senhor possa falar ao coração, não só de vocês, de nós mesmos, para que a gente não perca esse temor. Nós somos a geração do encontro. E que a gente não seja a geração que está dentro, e dentro às vezes fisicamente, mas espiritualmente está fora. Que a gente não perca esse temor. E que esse pecado não seja cauterizado, achando que, Deus entende, é minha verdade. Porque assim, tanta gente falando a minha verdade, é tanta gente com uma câmera que fala, quer te ensinar, pessoas que querem ensinar aquilo que não aprenderam. Porque antes, né, graças a Deus, a gente vem de uma igreja que fala da palavra, que abre a Bíblia. Se você quer intimidade com Deus, o melhor lugar também para você aprender é lendo a palavra. Não espere só, porque às vezes a gente fala de intimidade. Quando você fala de intimidade, as pessoas pensam muito no eis que te digo, alguém vai orar, vai falar, não. Quer ouvir a palavra de Deus? Abra a Bíblia, porque ali ninguém vai te enganar. E o que tem acontecido com essa geração, a romantização do pecado, é que abre-se uma porta, luzes bonitas piscando, lugar cheio e pessoas vazias, porque as pessoas romantizam o pecado e falam, não, sim, o Senhor diz, para você vir como você está, mas não permaneçam como você está. Porque onde há o Senhor, onde a presença do Senhor habita, existe mudança genuína. A gente não permanece igual, a gente muda. E isso sim é não romantizar o pecado. Se você quiser isso, você tem um pastor aqui, você tem líderes, você tem pessoas para ajudar vocês. Basta você levantar a mão e querer ser tratado. Porque tudo isso vai passar. E se você romantizar o pecado, você vai ficar aqui. Eu tenho uma coisa para falar. Fala. Do que a gente estava falando, eu estava aqui pensando, né? Às vezes eu olho e as pessoas não buscam por ajuda porque acredito assim, que você chegar em alguém, num líder, no seu pastor, isso vai gerar exposição. E a exposição vai gerar uma dor e um confronto. E não vai ser algo confortável, né? Só que eu acho que a gente vive numa geração onde a gente é tão sentimentalista, onde a gente acha que porque a gente está na igreja, porque a gente está caminhando com o Senhor, a nossa vida vai ser linda e a gente vai ter tudo que a gente quer e a gente vai realizar os nossos sonhos e a gente vai andar nas nuvens. E a vida não é assim, né? Na palavra de Deus vai dizer que a gente teria aflições no mundo. E aí a gente acha que o Senhor é injusto porque às vezes algo não está acontecendo na nossa vida da forma como a gente quer. E aí a gente não se coloca numa posição de passar pelo processo. Né? Porque muitas vezes Deus tem algo para te dar, mas você não está pronto para receber aquilo. E aí você precisa passar por um processo até você estar pronto para receber aquilo que o Senhor tem para você. Só que esse processo, muitas das vezes, é doloroso. Às vezes vai te custar lágrimas, às vezes vai te custar você orar, você jejuar, você pedir ajuda para o seu líder, para o seu pastor. E ele vai te dar um direcionamento. E muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser o que você quer ouvir e muito menos o que você quer fazer. Porque a gente tem uma ideia muito errada de que a gente sabe o que é bom para as nossas vidas, né? Quando na realidade a gente não sabe de nada. Olha só, a Juliana estava falando ali e ela falou uma das frases. Eu vou deixar você falar.
uma das frases. Ela falou assim, por muitas vezes são frases que caracterizam a romantização do pecado. Ela falou, Deus entende. Eu vou falar uma aqui e você vai lembrando aí, eu quero que você fale. Alguma frase que um dia você falou, que você já ouviu alguém falando, que ela é característica disso, de você tentar se justificar, tentar lidar com o pecado como aceitável. Ela falou, Deus entende. Por muitas vezes a gente fala também assim, Deus conhece o meu coração. Já ouviu, né? Deus conhece o meu coração. Isso é papo furado. Claro que Deus conhece o seu coração. Mas você está tentando se justificar de que não houve a intenção de pecar. Furada. Tem mais. Fala uma frase aí. As frases que caracterizam a romantização do pecado. Tipo, não tem nada a ver. Deus conhece o meu coração. A Juliana falou também. Deus entende. Deus entende. Ela falou, minha verdade. Olha só uma frase que é muito verdade. falada aí no dia a dia. Deus me aceita como eu sou. Isso é romantização. Deus me aceita da forma que eu sou. Vai para Deus do jeito que você é. Mas aí, ela falou uma coisa certa. Você pode até ir para Deus como você está. Mas Deus vai ter... Ele tem o desejo de te transformar, de te restaurar, irmão. Amém? A diaconisa Juliana estava falando sobre a questão das consequências, né? Eu tomo essa decisão e a consequência é minha. E o pastor falou sobre por que não vem perguntar, né? Você tem líderes, pessoas que podem te aconselhar e você escolhe tomar a direção da vida e seguir sozinho. Só um minutinho. Não é qualquer coisa que se fala com qualquer pessoa, amém, amados? Sim. Tem coisas que são específicas para falar com o pastor. Sim. Amém? Porque ninguém vai sair também contando coisas da vida, até coisas pesadas, né? Não que a pessoa não seja confiável, não é isso, mas é porque não está na esfera espiritual daquela pessoa naquele momento. Amém? Só isso que eu queria... E isso é ensinado, pastor, para a gente, né? Assim, como agora, né? Como na caminhada do Evangelho, a gente vai aprendendo em quem a gente... Nós temos líderes, né, sobre nós. Então, assim, a gente vai ficar contando da nossa vida para qualquer um. Não é bem assim. De modo geral, né? Não só na igreja, como fora da igreja. Mas a vida em comunidade, a vida em igreja... É isso, sabe? Tiago fala que a gente deve confessar os nossos pecados, que a gente deve confessar as nossas fraquezas, para que a gente ore um pelo outro, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Né? Então, até que ponto que o meu líder ele não precisa saber disso, o meu pastor não tem que saber disso. Né? Sou eu que vou colher a consequência, só que a vida no evangelho não é isso. Né? A vida no cristianismo não é isso, a vida em comunidade não é isso. Né? Até que ponto que... Um exemplo aqui, a minha área financeira, né? O pastor vai falar da minha área financeira porque de repente eu tô errado, tô devendo alguém, sou um devedor, Então, não, a igreja não tem direito de falar sobre isso, ou sobre o meu casamento. Não, gente, tem direito sim. Porque essa é a vida em comunidade, essa é a vida na qual a gente escolheu para ter, a vida a qual o Senhor quer que a gente filtre, que a gente limpe. Então, quando o pastor falou, né, sobre essa... Por que não vem aqui, me pergunta, por que não vem conversar? Né, essa é a liberdade que o Evangelho nos proporciona. Cara, eu me lembro que tem umas semanas atrás aí tem um discípulo me procurou e ele falou assim, cara, preciso conversar contigo e preciso conversar com você. E, cara, dei mole, fiz isso. Aí primeiro eu fiquei bem calado e depois eu falei para ele, cara, primeira coisa, por que você não me procurou quando tu estava pensando em fazer? Que eu ia te falar as consequências desse teu ato. E aí, por fim, ele falou assim para mim, cara, eu estou muito mal. Estou muito mal com isso que eu fiz. Que antes ele não estava. Mas aí, quando eu trouxe para ele a conscientização, ele falou assim, percebe? E se você não falou comigo antes, foi porque eu poderia te falar para tu não fazer e que você estava afim e de uma forma, você não enxerga dessa forma, mas que você acabou premeditando. A gente fala assim, não é que eu arquitetei, não, mas a nossa mente trabalhou para que o pecado acontecesse e aconteceu. Ele falou, estou muito mal. Eu falei, isso é muito bom. Ele falou, eu estou péssimo. Eu falei, isso é muito bom, porque o Espírito Santo está falando contigo, não é eu não.
não é o pastor, é o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. Ele está te convencendo e você está errado e não tem problema não, foi um acidente de percurso. Agora, como Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais, agora é bola para frente e vamos seguir. Tem um texto aqui que fala assim, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Eu me lembrei disso aqui agora. Não do texto, mas do que eu vou falar. Eu vou até perguntar se vocês já viram isso. O texto fala assim, ó, pois haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas se rodearão de mestres que lhe dirão exatamente o que elas querem ouvir. Então as pessoas, elas vão se rodear de quem explique, mas aquilo que elas querem ouvir. Ó, o senhor fala, mas fala aquilo que eu quero ouvir. Porque se o senhor falar o contrário, bye bye, tchau, tchau, não quero mais estar contigo não. O pastor acabou entrando até no segundo tópico que eu quero falar e o Vinícius vai dar sequência a isso aqui. A ditadura do depende. Quando nós começamos a relativizar os princípios. A cultura pós-moderna diz que a verdade ela é relativa. É a minha verdade. E a Juliana falou um pouco sobre isso. A minha verdade versus a sua verdade. E isso invadiu a igreja. O período da teologia seletiva são jovens que aceitam as promessas de Deus, isso inclui prosperidade, amor, paz, mas rejeitam os mandamentos. E aí a desculpa do contexto é, escuta essa, Vinícius, mas a Bíblia foi escrita há milhares de anos e os tempos mudaram. E eu te pergunto, como identificar quando nós estamos moldando a Bíblia ao nosso estilo de vida, ao invés de moldar o nosso estilo de vida à Bíblia? E é por isso que querem atualizar a Bíblia. Cara, a partir do momento que eu não tenho um relacionamento firme e concreto com Deus, eu vou começar a perceber que eu vou estar tentando não me moldar aos padrões bíblicos, mas eu vou tentar moldar a Bíblia ao padrão que eu acho certo. Vamos lá. A Bíblia vai falar de uma história de um jovem chamado Sansão, que tinha um chamado, que tinha um ministério, e ele não podia fazer uma série de coisas. E aí, no decorrer da vida, Sansão, ele escolhe, por bel prazer, a ter as suas escolhas. E uma dessas escolhas era que ele não podia chegar perto de coisas mortas. E aí tem um leão morto e tem o mel. E ele vai aonde pegar mel? No leão? Ele deveria pegar no leão morto? Ele deveria chegar perto do leão morto? Não. Porque ele sabia que não era um chamado. Mas ele escolhe fazer aquilo. Então, aí quando a gente pega essa alusão bíblica, a gente entende que ele está querendo adaptar ao mandamento de Cristo, ao mandamento de Deus para ele, a realidade que ele quer viver. Ele quer provar o mel. Mas ele poderia provar o mel de qualquer outro lugar, mas precisava ser do leão morto. Então, a partir do momento que eu pego aquilo que é profano, aquilo que é podre, aquilo que não se enquadra na realidade cristã, e eu trago para mim, eu tento me encaixar dentro daquilo, eu estou tentando colocar a Bíblia dentro de um potinho. Padronizar a Bíblia à minha visão, ao meu prazer, e não me enquadrar naquilo que Cristo ele me chamou para ser. A ser igreja, a ser noiva, a ser separado, a ser escolhido. É uma escolha. Da mesma forma que quando a gente para ler a Bíblia, a gente vê Daniel lá na Babilônia, e não foi só Daniel e os seus amigos, mas foram vários jovens de Israel para a Babilônia, eles escolheram não se contaminar. É uma escolha. E aí a gente começa a entender que tem pessoas que vão escolher adaptar a Bíblia à sua visão de mundo, colocando a mão em coisas profanas, coisas mortas, coisas podres, e vão ter pessoas que vão falar, eu não vou me contaminar. Eu não quero isso. E aí pode ser por pequenas coisas. Ou, nossa, eu caí, eu tô com vergonha de falar com a Gabi. Ou então, a Gabi entrou num ponto antes que eu achei muito legal sobre se expor. Tem situações que a gente passa na vida, como jovens, que o Senhor ele está nos chamando para perto. E aí às vezes eu converso com aquela lá, eu falo assim, cara, tu acha que o Senhor está fazendo você passar por isso porque o Senhor quer mais de você?
O Senhor quer te ensinar? O Senhor está te chamando para perto, para um nível de intimidade maior? Aí ela fala assim, pô, é verdade. E aí ela começa a orar e falava, caraca, o que faltava era relacionamento. É ou não é? Porque é isso. A gente quer parar de relativizar o pecado. A gente tem que ter uma vida de constante relacionamento com Deus, estar dentro da igreja ouvindo a palavra. Porque, óbvio, o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, mas a partir do momento que o pecado ele é cauterizado na nossa vida, que ele vira uma iniquidade, que a gente carrega ele todos os dias, porque a gente já se acostumou com ele, a gente precisa que alguém nos confronte. E fala assim, irmão, tu tá errado. Tu tá se adaptando, tu tá querendo adaptar a Bíblia à sua realidade. E não é assim. Nós fomos chamados para ver novidade de vida, para deixar algumas coisas para trás. Ou você larga, ou você larga. E graças a Deus nós estamos numa igreja que o nosso pastor ele confronta a gente. Graças a Deus, eu fico muito feliz por isso. Nós temos líderes que chamam a gente para conversar e falam, olha, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Vamos acertar. Então eu entendo que a partir do momento que a gente tenta trazer a Bíblia para a nossa realidade, de cara, não tem nada a ver, eu ia ali curtir um baile, ou eu ia ali beber, ou eu ia ali fazer qualquer outra coisa, eu ia ali com a minha galera da escola fazer isso, aquilo, que meu líder não está vendo, fulano não está vendo, mas Deus está tranquilo, e aí daqui a pouco eu volto para a igreja, volto a ministrar no altar, tranquilo não. Tá podre, irmão, vai morrer. O final de Sansão foi a morte. É isso, saca? E a gente não fala nem de morte física, a gente fala de morte espiritual. E eu acho que essa é uma das piores coisas, porque depois, quem tem que lutar para trazer a pessoa de volta à vida é o pastor, é a liderança. Que tem que ir lá, pegar e falar, ressuscita, meu filho, ressuscita. A gente podia estar falando de tantos outros temas aqui, temas que talvez sejam mais atrativos, e se por acaso você está falando assim, nossa, caramba, tá chato, é porque Deus quer tratar na tua vida, porque tem pecado que a gente está criando como estimação. Tem pecado que a gente está convivendo com ele. E pensa só, quem tem gato ou cachorro em casa, passarinho, alguma coisa assim, levanta a mão aí. Eu tenho 2 cachorrinhos em casa. E talvez você fale assim, poxa, eu gosto de bichinho de estimação. Então pega um cachorro morto e começa a criar na sua casa. Você faria isso? Pega um gato morto, um cadáver de gato e fica criando em casa. Daqui a pouco vai começar a feder. Vai trazer doença para sua casa. É inabitável, não tem como isso acontecer. Isso é o pecado que você leva para casa. As ficadas que você acha que está certo. O jeito de você viver independente. Você acha realmente que está certo. Não ouvir os seus pais, não ouvir os seus líderes, não seguir a sua igreja, sabe? Não viver uma vida com Deus. E olha, a campanha, a palavra do ano é avanço. A palavra que nós estamos no mês é avanço. Só que não tem avanço, não tem expansão, se não tiver santidade. E por mais que demore um pouco mais, nós vamos crescer do jeito certo. Amém? Nós vamos crescer com a palavra sendo pregada. Eu estava ouvindo o Vinícius falar, né? Estava falando sobre isso do depende, né? E eu estava pensando uma coisa que a geração é tão sentimental. Eu vejo muito isso, assim. A gente estava falando com os adolescentes esses dias. E aí a gente fica tentando tanto encaixar a palavra de Deus com a nossa vida que a gente acaba colocando nas nossas posições de sermos os nossos sentimentos, né? Só que a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Então, muitas vezes, o que a gente está sentindo, às vezes, nem é uma verdade. A gente é enganado a acreditar naquilo, né? E aí você falou de Daniel. Eu fico imaginando, né? A gente quer um evangelho muito fácil, às vezes, né? Ai, porque eu estou me sentindo incomodado aqui, isso não está certo, porque Deus quer a minha felicidade, porque Deus quer o meu bem-estar, Deus quer a minha alegria. Deus não ia fazer eu sofrer. Mas eu não acho que para Daniel e para os amigos dele tenha sido confortável o processo, o tempo que eles passaram na Babilônia, ou para nenhum dos discípulos, ou para Paulo. Eu não acho que eles tenham vivido uma vida confortável, mas a gente, pelos nossos sentimentos, a gente tenta adaptar aquilo que o Senhor quer que a gente seja para... Ai, Senhor, olha, eu não acho que isso seja de Deus, não, porque, poxa, eu estou tão tristinha, né? Não é possível que é de Deus. Ai, eu estou me sentindo tão deslocado, não é possível que isso venha do Senhor. Ai, sabe, eu não tá legal. E às vezes é só Deus querendo que a gente passe para o próximo nível. Pelo processo.
Gente, eu fiz um curso de barista, glória a Deus, aleluia. Quando você vê o processo do café, é muito interessante. O café chega verde, aí ele vai e ele é torrado. Depois ele é moído. Mas, para você chegar na extração perfeita, com café com corpo, com notas florais e afins, você precisa ter uma moagem certa. Ele precisa ser moído de uma forma perfeita. E às vezes o que o Senhor quer é extrair de você uma coisa tão boa que você precisa ser moído. Porque nós não somos bons. Nós estamos em tratamento. Então, muitas vezes a gente vai ser prensado, quebrado. O Senhor, Ele quebra a gente como um vaso. Por isso que muitas vezes Ele vai fazer alusão ao vaso de barro que se quebra na mão do olheiro. Sim, só que o problema é que a gente quer ser o alecrim dourado, né? E achar que E não é vai assim, acontecer com a mano. gente. O Senhor, Ele quer de nós, aí a gente entra pra gente, adolescente, jovem, graças a Deus ainda sou jovem, que o Senhor, Ele quer levar a gente a níveis mais profundos nele. Aí, quando a gente tem essa questão do relacionamento, de entender que esse desconforto é porque o Senhor está nos chamando para avançar, a crescer, a gente vai começar a mergulhar nele. E aí a gente vai começar a entender, de fato, que não tem como a gente relativizar o pecado. Porque você vai estar tão parecido com Cristo, você vai estar tão exalando o cheiro de Cristo, você vai estar tão em aliança com Ele, que você não vai querer sabe, perder uma intimidade por um momento de prazer. Sabe, você não vai querer perder tudo aquilo que você construiu com Cristo por meros momentos de resenha com os amigos. E aí, até mesmo quando você vai e cai, na mesma hora o Espírito Santo, ele vem, mano, e te constrange. Porque já aconteceu comigo. Cara, a gente não é perfeito. Botando aqui, ninguém é perfeito. A Bíblia vai falar isso. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Nós não somos. Somos pecadores remidos. Mas nós estamos aqui para entender que a gente não pode relativizar o pecado. Eu não posso falar que não tem nada a ver. Eu não posso virar, ou melhor, às vezes a gente não está nem pecando, a gente só está sendo conivente. Sim. Aí pior ainda, eu estou vendo a pessoa pecar, estou ajudando, estou pecando junto com a pessoa de tabela. Está passando pano para o pecado. Estou passando pano para o pecado dos outros. Não tem como. Como é que eu vou ver o meu irmão cair e eu vou falar assim, não, você está certo. Pô, meu irmão tá bebendo escondido e falar, você está certo. Mas sabe o problema? É que eu acho que a gente foge muito do desconforto, né? Mas a Bíblia chama a gente para o confronto. Sim, mas a gente tem uma mania de fugir do desconforto. Porque você, cutucar teu colega também, às vezes, vai gerar entre vocês, às vezes, Ele me deixa desconfortável toda hora. Estava aqui orando, né? Em espírito, pedindo um direcionamento ao Senhor. Sobre esse tema. E veio uma outra coisa, pastor, que é muito comum, né, de acontecer, que o pessoal fala sobre a questão do pecado. A gente também tem nessa geração uma outra galera, que é aquela assim, a igreja me machucou, né? Ah, por que você não se abre? Por que você não fala? Por que você não muda? Ah, mas porque a igreja me feriu. E isso veio, né, na minha mente, que é também uma coisa que a gente romantiza o nosso pecado. Às vezes a gente usa essa desculpa, né, de que a igreja me feriu para poder, né, pecar. E assim, algo que o Senhor trouxe ao meu coração muito cuidado com isso. Por quê? Eu sei que quando a gente fala assim, a igreja me feriu, acontece, gente, a igreja fere. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Só que quando você está no mundo e alguém te fere, você vai, vamos ser assim, né? Já que a gente está falando com jovens, para vocês não acharem, que chato. Se você fala assim para um amigo, vamos bora lá para uma resenha, bora lá para um pagode. Aí um amigo fez alguma coisa com você. O teu amigo não te convidou para o pagode. No próximo pagode você tá lá, de novo, sozinho, sem ninguém te convidar. Mas fulano não me ligou, fulano não me chamou para o culto. Eu não vou mais nessa igreja. Muito cuidado. Por quê? Isso é uma forma também do pecado
ser cauterizado na nossa vida. Quando a gente usa a igreja me feriu para que eu não seja tratado. Sabe? É um ponto que acontece muito nesse momento. De que a gente, lógico, como eu falei, a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Porém, eu queria falar uma coisa com vocês. Não esqueçam que o dono da igreja é Deus. É isso. Quem morreu por você foi Jesus. Não foi a diaconisa Juliana, não foi o diácono Andrei, foi Jesus. E ele é perfeito, não tem culpa. E nós estamos aqui mais uma vez reiterando por ele. Uma coisa que vocês sempre vão ver eu falando sobre isso. A questão da romantização, cuidado, porque a romantização te leva para o inferno. O inferno existe e nós precisamos ser a geração preocupada com salvação. Tudo isso passa, né? E é muito importante que você esteja atento. Quando você é maduro o suficiente, quando você encontra a palavra, quando você lê, né, a palavra de Deus, você não é enganado. Porque você lê ali, você não depende de uma outra pessoa no sentido de, um eis que te digo, não. Mas é muito importante que vocês estejam atentos. O nosso pastor sempre fala, gente, leia a palavra. Esteja sempre lendo para que você não seja enganado. E o que acontece com essa geração muitas vezes, né, é essa questão de que a gente sabe muito, mas na verdade não sabe nada. E aí entra uma coisa dessa, entram flechas assim. Então, estejam sempre atentos, cuidado, porque às vezes, como reiterando aquela questão que o pastor falou assim, por que não conversa com o pastor, conversa com o líder? Mas aí a gente vai para a faculdade, a gente vai para o trabalho e fala assim, com a amiguinha, amiga, você não sabe o que aconteceu. Aí você fala com a amiga que não sabe o que aconteceu, mas com a irmã que ora por você, ou o irmão, alguém de oração, você não fala. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a essas questões. A gente precisa ser moldável, ensinável. Eu acho que é a palavra. Seja uma pessoa ensinável, moldável, porque aí, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, o pecado ele não fica cauterizado. E é uma coisa que às vezes a gente perde, né? Um coração quebrantado. Porque aonde há um coração quebrantado, a presença do Senhor, ela é sempre bem-vinda. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. A frustração e as decepções, elas começam a romantizar também. O que a Juliana está dizendo é isso, né? A frustração, quando a gente é machucado. E assim, nós cantamos agora aqui. O texto diz que aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam frustrados, eles estavam decepcionados. Com o quê? Com a igreja? Sim, eles achavam que Jesus viria de um jeito, eles achavam que Jesus ia agir de uma forma, e de repente Jesus morreu e até agora não aconteceu nada, mas aí Jesus vai naquele caminho para mostrar para eles que não é a decepção, que não é a decepção, que não são as frustrações, que não são aquilo que nós esperávamos. O texto diz assim, não, porque nós esperávamos. Então, olha só, é uma expectativa da nossa verdade, é uma expectativa daquilo que eu acho que deveria acontecer, e não aquilo que a palavra realmente tem, não aquilo que Jesus tem para nós. Aí Jesus vai e começa a falar, quando nós cantamos aqui, quando a gente canta aquele refrão, você já parou para pensar, nós arrumamos a casa, foi porque Jesus ia passar, Jesus ia embora, mas ele falou assim, fica conosco. E Jesus senta à mesa, e quando ele parte o pão, os olhos se abrem e fala, nosso coração estava incendiado enquanto aquele homem falava. Você percebe como queimava, como ardia o nosso coração? Então, assim, quando a gente se aproxima da mesa, quando a gente volta à mesa, quando a gente parte o pão, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, sabe, os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem e o nosso coração volta a ser incendiado. Acende a chama, Pai. Como é que essa chama vai ser acesa? É na mesa, é estando conosco, não é distante. Não é fugindo de Jerusalém. Sabe o que eles fazem depois disso? Eles retornam para Jerusalém. É um relacionamento maduro. Tipo assim, eu já fui ferido pela igreja. E aí, cara, foi uma pessoa específica. Mas não foi aqui não, né? Não, senhor. E aí eu lembro que eu fiquei com muita raiva. E aí eu fiz aquela oração de feiticeiro, de madrugada no quarto. E aí, quem estava no culto, lá no lugar, o pregador ele começou a descrever a oração. E aí o pregador falou assim, Vinícius, senta aqui no altar comigo. E aí o pregador foi falando, sem brincadeira, o pregador foi falando, toda a oração, eu falei, misericórdia, Jesus me viu.
E ali o Senhor ele começou a tratar em mim de entender que todos nós somos suscetíveis a pecar, nós não somos perfeitos. Isso eu já sabia. Mas a partir do momento que eu crio uma expectativa ou em cima de uma coisa que não é, caraca, eu vou criar uma expectativa sobre a Juliana ela pode me frustrar. Mas a minha esperança tem que estar em Deus. Saca? A minha esperança não está no Andrei. O Andrei é meu líder, mas a minha esperança está em Deus. O meu foco está em Cristo. E é dali que não pode sair o meu olhar. O meu olhar tem que estar nele. A partir do momento que meu olhar sai de Cristo, ele foca em outras pessoas, mano, vai dar ruim. Porque vai ter um dia que você não vai me ver de bom humor. Vai ter um dia que a Gabi vai dar uma forinha ali. Às vezes nosso pastor tem uma forma de falar que você vai achar, nossa, o pastor foi grosso. E não. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. E aí, quando eu vejo que muitas pessoas falam, nossa, eu fui magoada pela igreja. Talvez a pessoa só não tinha um amadurecimento. E aí, porque quando nós estamos maduros o suficiente, nós entendemos que não é qualquer coisa que vai nos tirar do foco. Não é qualquer picuinha ou qualquer problema. Ou qualquer desconforto. E aí, sabe o que faz? A gente mata o desconforto. Minha irmã, eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Porque eu quero morar no mesmo céu com você. E eu peguei o meu cálice na Santa Ceia e eu fui lá pedir perdão. Na frente da igreja, e eu pedi perdão a uma pessoa. Porque eu falei, eu preciso limpar o meu coração. E mesmo que ninguém supra as minhas expectativas, o único que morreu na cruz por mim foi Jesus. E os meus olhos precisam estar nele. Que ele é o autor e consumador da minha fé. É isso. Olha, a gente já está encaminhando para o fim, né? Escuta isso. Santidade e separação não são palavrões. A gente começa a achar que isso é um palavrão. Eu não posso falar. Não pode ser falado sobre santidade. Você precisa ser santo. Alguém pode dizer amém? Amém. Escuta, santidade, Luiz, não é sobre um peso religioso. Santidade não fala sobre peso. Santidade fala sobre exclusividade para Deus. Santidade fala sobre separação a Deus. Separação para Ele. E sabe, a gente começa a achar que é careta. A gente começa a achar que é antiquadro. A gente começa a achar que, não me cabe. E a gente começa a achar, e isso foi uma coisa que eu estava conversando com a Gabi, antes de vir para cá, a aceitação. Eu não vou ser aceito porque eu busco santidade. Eu não vou ser aceito na minha escola, nos meus amigos, porque eu estou procurando por santidade. Não, eu não vou ser aceito porque eu tenho os meus sonhos, meus projetos, e tem outras pessoas que vão fazer parte desses meus sonhos, e aí elas não vão entender porque eu tenho essa atitude. Porque eu falei que eu vou me preservar, é só depois do casamento. Porque eu falei que eu vou me preservar e eu não vou sair ficando com ninguém, mas eu vou esperar em Deus. Porque eu falei que eu vou me preservar e eu não vou frequentar certos tipos de lugares. Porque eu falei que eu vou me preservar em santidade, sabe? Total. Total. E aí você, isso não cabe, isso não faz sentido para mim. E aí ele falou sobre se preservar para o casamento. E quando a gente pula etapa, aquilo que era bênção vira maldição, mano. Aquilo que você tinha como bênção do Senhor, um presente do Senhor para a sua vida, vai virar uma maldição. Porque o que começa errado, ele termina errado. Eu aprendi isso. Não tem como eu tentar construir uma casa se ela não tem uma base sólida, concreta. A nossa base é Cristo. E assim, hoje eu tenho entendido, 25 anos, depois de tomar muita pancada, depois de ouvir muitas pessoas mais velhas falando comigo, eu entendo que vale a pena servir ao Senhor. Cara, eu aprendi com o erro dos outros. Eu ouvi as histórias, eu falo, cara, eu não quero ir para esse caminho. Não queira pagar o preço ou pagar para ver. Se teu pastor está te aconselhando assim, não faz. Não queira pagar para ver. Não queira pagar o preço. Porque muitas vezes a galera que escolhe pagar o preço, às vezes nem sobrevive para aquilo. Saca? E não é botando um medo, mas é porque às vezes o Senhor ele tem sonhos tão grandes para você, e por causa de uma escolha que você decide, eu vou tomar e eu assumo as consequências, porque eu era essa pessoa, eu vou fazer e eu assumo as consequências da minha escolha. E eu lembro que eu quase morri no baile da Penha. Porque minha mãe falou assim, não vai. E eu falei assim, eu vou.
Baile da Penha, para quem não conhece, só tem uma entrada e uma saída. Foi quando invadiram. E a misericórdia do Senhor e o joelho da minha mãe, porque foi ela orando de madrugada, porque eu fui abusado. E falei que eu ia. Não era para eu estar aqui. E Jesus me encontrou no baile também, sabia? Ah, só. Foi lá na Pedreira, 3h da manhã. Filha. Aí eu falei, vou para casa. Quando eu cheguei lá, minha avó estava orando. 13h30 da manhã, ela estava orando. Eu falei, eu preciso mudar minha vida. Tem gente sofrendo com as minhas atitudes. É isso. Sabe, a gente não percebe que a consequência do pecado não atinge só a gente, mas atinge quem está ao nosso redor, atinge quem se preocupa com a gente. Vinícius entrou num assunto rapidinho Pode falar. sobre a consequência do pecado, né? E me fez lembrar Davi, né? O pecado, ele é tão sujo, que o que ele fez, o que ele criou, né? Ele botou o melhor soldado dele na frente da batalha para pegar a mulher dele. E com isso, o que aconteceu? Ela ficou grávida. E o que aconteceu? Porque nós tivemos a dinâmica do Power, né? E os jovens falaram muito sobre Deus é amor. Mas qual é a outra parte? Também é fogo consumidor. O que aconteceu? Ela ficou grávida. E o que aconteceu? Morreu. Porque é a consequência do pecado. Assim, Deus ama ele, né? Mas olha só, voltando um pouquinho. Ela ficou grávida. E Davi tinha colocado ele para morrer lá, né? Só que antes, se você voltar um pouco antes, você vê que Davi fez um monte de outras coisas para ocultar. É verdade. Porque a consequência que o pecado traz também, irmão, é a gente querer ocultar. Por isso que a pessoa não quer falar, não quer confessar, né? Quer ir contra o que a Bíblia fala. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que fala? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a pessoa faz o contrário, ela quer esconder, ela quer ocultar. Não, peraí, vai lá, deita com a sua mulher lá. E o cara era tão fiel na batalha, que ele, não, Davi, eu não tenho como deitar com a minha mulher enquanto os homens estão lá guerreando. Eu quero ir para a guerra. Mas Davi queria que ele fosse deitar com a mulher dele para quê? Para ele pensar que ele tinha engravidado a mulher. E foi um pecado atrás do outro, premeditado. Foi um pecado atrás do outro, até que Deus manda o profeta, é isso? E o profeta bota o dedo na cara de Davi. Foi tu, Davi. Tu é Davi, tá? Foi tu, Davi. Botou o dedo na cara de Davi. Davi era um rei, irmão. Mas o profeta falou assim, ó, Davi, esse homem foi você. Quando o profeta ele vem fazendo essa alusão, Davi como rei, ele fala, mata, faz. E aí o profeta fala, mas é você esse homem que roubou. É. E aí? Quando é com os outros, né? Tem juízo. O juízo. Irmãos, tem hora que eu escuto cada pessoa. É por isso que a pessoa não pode ser pastor quando a pessoa pensa assim. Que isso, pastor? Essa pessoa devia ser punida, devia ser excluída da igreja, tinha que mandar embora da igreja. Por quê? Essa questão do juízo, né? E o pastor, ele tem o olhar de misericórdia, não é? Ou deveria ter, né? Líderes que estão aqui, cuidado, irmão, para você não estar julgando os teus liderados. Ah, pastor, porque o irmãozinho lá do meu grupo familiar é uma benção. Ele está querendo dizer outra coisa, né? Ele está querendo dizer outra coisa. Ih, pastor, dá para mandar ele para outro grupo, não? Olha só o juízo, irmão. Ih, pastor, aí essa irmã, não dá para falar com ela, não. Vai mandar logo eu conversar com ela? E ele aí, não dá não, pastor, manda outro. Olha o juízo. Entendeu? Aí, se você vai falar para a pessoa que você aconselhou, eu não teria falado isso não. Eu teria logo quebrado o pau, teria logo mandado aquela pessoa, né? Então, cuidado, irmão, cuidado com o juízo, cuidado com, né? Porque o olhar de Deus, quando é para você, você quer o quê? Misericórdia. Mas quando é para os outros, juízo. É juízo, né? Então, cuidado. É bem interessante, né, quando a gente fala sobre o pecado, e uma coisa que em 2014 houve um culto da juventude lá em Bom Sucesso. O pastor Tiago, ele falou uma coisa que até hoje ela me marca. É melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado.
Porque quando você tem a vontade, o pecado, ele não vem de repente, não, eu vou, acordei hoje disposto a pecar, eu vou pecar. Não, o pecado ele vem gradativamente na sua vida, ele vem com uma vontade, ele vem com um desejo de alguma coisa. Eu tô com uma vontade, eu vou trair, vamos supor, né? Eu sou casado, eu vou trair minha esposa. Eu vou trair hoje a minha esposa, vou sair e vou trair minha esposa. Não. Algo aconteceu no percurso daquilo ali para você chegar às vias de fato do pecado. Então é melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado. O pecado ele não vem da noite para o dia. E é fácil, é fácil você andar em santidade? É fácil. É fácil. Levanta a mão aí quem acha fácil. Tá perguntando, é fácil? É fácil? Não. Não. Não é fácil. Mas é muito bom quando você sabe que aquele pecado ele vai te trazer a morte. Ele sabe que aquele pecado ele vai te trazer dor e ele vai te afastar de Deus. Então, quando você caminha com a verdade, quando você entende que o reino dos céus está dentro de você e que você tem uma responsabilidade como filho de Deus por uma nuvem de testemunhas que te cercam, você vai pensar em 2 vezes em pecar. Porque não é mais sobre você, porque quando você pecar, o Fábio está pecando. Ninguém vai olhar como o Fábio, ninguém vai olhar, o Sérgio está pecando, Serginho está pecando, não. O pastor Sérgio está pecando. O diácono Fábio está pecando. O missionário está pecando. É sempre assim. É sempre assim, sempre será assim. Aquele cara que é da igreja está pecando. Porque o que eu faço, os do mundo também faz, mas não tem evidência. Mas aquilo que eu carrego dentro de mim é o que vai trazer o julgamento sobre aquilo que eu carrego dentro de mim, que é o reino dos céus. Então assim, vigiem, porque vocês, a telinha que você está lá de madrugada, vendo aquela telinha de madrugada onde ninguém está vendo, o Espírito Santo ele está sondando o teu coração, e ele está ali presente, onipotente, onisciente, ele sempre vai estar ali. Então vigiem. É fácil? Não é fácil andar em santidade, mas é gratificante quando você fala assim para o pecado: eu não vou. Fala mesmo para o pecado, declara com a tua voz: eu não vou, eu não tenho, porque o pecado ele vai trazer muitas coisas para o sentimento, e o sentimento ele aponta para a alma. Somos feitos de corpo, alma e espírito, e o sentimento ele vai apontar muito para a alma. Então renove a sua mente todos os dias. E é sempre uma coisa que eu aprendi com o meu pastor: ande com pessoas mais crentes do que você. Ande com pessoas que vai te levar para Jesus. Porque para te levar para o inferno tem um montão. O Andrei começou lendo Romanos 12:2 e eu queria reler esse versículo. Não vivo a minha tradução é NTLH. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. É uma coisa que nós precisamos deixar o Senhor fazer. É uma escolha nossa ter uma mente transformada, de fato ter essa metanoia. E a partir do momento que nós permitirmos que o Senhor ele transforme a nossa mente, de fato nós vamos conhecer a vontade de Deus. E aí a gente vai viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas para viver isso nós precisamos deixar. É uma escolha. Se você quer viver essa transformação de mente, para de fato você não continuar banalizando o pecado, para de fato você não continuar vivendo uma vida, sei lá, de qualquer forma. Se permita ser transformado por Deus de verdade. Se permita ter um relacionamento com Ele, porque Deus entregou o seu Filho por amor a nós, para nós termos liberdade
e uma nova vida nele. Gabi vai falar, já se coloca de pé, por favor. Olha, eu estava pensando sobre a resposta, né? Dá para ser santo, para caminhar em santidade? Dá. Eu estava pensando aqui que... Não sei quantos já perceberam quando a gente anda junto muito tempo, a gente começa a adquirir características da outra pessoa, a gente começa a se parecer com aquela pessoa. A gente fala igual, a gente começa a copiar, às vezes de um jeito que a pessoa fala, uma gíria que a pessoa fala. Na palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Então, para uma vida em santidade, eu acredito que a gente precisa conhecer ao Senhor, a gente precisa conhecer a Cristo. E aí, através de intimidade, leitura da palavra e esses momentos de busca ao Senhor, a gente começa a conhecer quem o Senhor é. E ao longo do tempo, encaminharmos com o Senhor, nós começamos a adquirir as características de Cristo sobre as nossas vidas. E aí a gente vive em santidade. Porque não dá para se parecer com quem a gente não conhece, não dá para ter intimidade com quem a gente não conhece. Não dá para ter isso, não existe. A gente fala, sim, e a gente precisa conhecer o Senhor. E aí a gente vai começar a caminhar em intimidade, e aí o Senhor vai começar a constranger a gente naquilo que a gente acha que está tudo certo, e aí Ele vai mostrar, poxa filha, não faz isso não, que isso não me agrada, faz assim, ou não pensa desse jeito não, pensa assim, não fala essa palavra não, fala assim. E aí o Senhor Ele vai moldando as nossas vidas e a gente vai sendo transformado pelo Senhor. E aí a gente, tá no topo, tá arrasando. Olha aqui, Andrei, Isso é forte. aproveitando o nosso tema, né, do mês, o que a Gabriela falou aí, tá aqui, ó. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu, pastor, mas eu não vejo Deus, eu não escuto Deus falar. Quem já escutou Deus falar aqui? Já escutou, Rayane? Deus falar no teu ouvido, se Deus falar contigo, literalmente. Quem já escutou, irmão? Vem cá que tu é muito santo. Quem já escutou? Como é que a gente escuta Deus, irmão? Pela palavra, através da vida do irmão. Como que eu me torno santo sem ver um Deus que é santo? Pela palavra e pelo que Paulo falou aqui, ó. Aqui, versículo 17 do capítulo 3 de Filipenses. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Quer parecer com Jesus? Imita Jesus, mas imita também quem imita Jesus. Amém? Tu não vai aparecer, irmão, com Jesus imitando o rap aí do mundo, ou o cantor aí, né? Os cantores aí que gostam de fazer gestinho, né? Frase de efeito, roupa de efeito. E o cara ainda quer dizer que parece com Jesus. E tem uma coisa que eu sei que talvez muitos aqui vão ficar embaralhados, mas eu quero falar uma frase. Deus não é quem eu penso que Ele é. Porque se Ele fosse quem eu penso que Ele é, Ele seria quem eu digo que Ele é. Mas Ele é quem Ele é. Ele é Deus. Ele é o autoexistente. Ele é aquele que existe por si só. Ele não foi criado por ninguém. Essa é a natureza de Deus, irmão. Ele é imaterial. Ele é não espacial. Amém? E Ele é atemporal. Ele é Deus em todos os tempos, em todas as gerações. Amém? E na nossa cabeça, talvez a gente não entenda isso. É por isso que o relativismo se torna algo forte. Porque cada um quer explicar e quer dizer que Deus é de um jeito. Tem gente que diz que Deus é uma mulher. Tem gente que vai dizer que Deus é preto. Tem gente que diz que Deus agora é homossexual. Sabe por quê? Porque cada um quer que Deus se pareça consigo. Mas a expressão não é essa. Sou eu que tenho que parecer com Deus. E Deus fala que Ele é santo, santo e santo. Agora eu faço uma pergunta. Depois o Diácono André termina. Quantos querem ser parecidos com Jesus, amado? Quantos querem ser parecidos com Jesus? Amém? Essa é a pergunta que vai nos mover. Essa é a pergunta. Então, irmão, cuidado quando você estiver no secreto. Cuidado quando você estiver com gente que não é de Deus.
Ah, pastor, eu tenho amigos que não são da igreja. Tudo bem, irmão, não vamos te julgar não. Mas cuidado, para essas pessoas não estarem te influenciando. Cuidado com aquilo que o Fábio falou. As redes sociais hoje é a causa de destruição de valores morais. A família está sendo colocada em último plano. Tem gente que não quer ter família, tem gente que não quer gerar filho, tem gente que não quer casar por causa da relativização das coisas. Cuidado com isso, irmão. Amém? Cuidado com esse aplicativo que eu falei. Depois você vai procurar, você vai saber. Um aplicativo que quer substituir aqueles que ensinam sobre a palavra e sobre Deus verdadeiramente. Cuidado com isso, irmão, porque tudo que o diabo quer é reconstruir a sociedade da forma como que ele deseja que ela seja. O que o diabo quer é tirar da nossa mão aquilo que a gente tem mais de precioso, que é a palavra de Deus. Em muitos lugares aí, para terminar, muitos lugares, as pessoas não têm a Bíblia. Viu, irmão? Você tem a Bíblia? Quem tem a Bíblia aí, papel? Quem tem? Levanta aí, levanta aí. Quem tem a Bíblia de papel? Levanta aí, agora. Ó, irmão, tem lugar que não tem isso aqui, não tem. Valoriza, mantém o padrão da Escritura. Tem lugares aí como, por exemplo, a China, a Coreia, que os irmãos têm fragmentos da Bíblia. Sabe como é que a igreja se reúne? Cada um com um pedaço da Bíblia. E aí naquele dia, isso é muito tremendo, irmão. Naquele dia, o pastor fala assim: Eric, cadê o Eric? Eric, lê aí agora o texto que está contigo. E se o Eric tivesse faltado? Entende, irmão? A importância de você estar na igreja, a importância de você ser igreja. Um dia Deus vai te usar, irmão, para abençoar a vida de outras pessoas. E eu quero profetizar que Deus vai usar cada um de vocês, amém? Em nome de Jesus. Fala, galera, você acaba de assistir mais um episódio do Íntimos Cast, da Juventude Cara de Leão, do Engenho da Rainha. Se você gostou, curte, compartilha, envia para o máximo de pessoas que você puder. E que o Senhor te abençoe muitíssimo!